Oi, gente, beleza? Pessoal, vamos lá então, vou explicando pra vocês aqui, tá bom? Bom, pra fazer o nosso vaso, eu comprei essa bexiga aí, que é aquela bexiga de aniversário, que é uma bexiga bem grande, tá, gente? É aquelas que a gente enche de bala e estoura, assim, pras crianças, sabe? Ela tem mais ou menos 1 palmo e quando eu enchi ela, ela ficou mais ou menos com 2 palmos, assim, o tamanho dela, tá? Que eu achei ideal. Então vai ser um vaso bem grande, tá bom, gente? Pra fazer esse vaso também, gente, eu cortei uns papéis ali, que são papéis, assim, que eu tinha aqui em casa, né, que eu ia jogar fora, cópia, xerox, de coisa antiga, coisa velha, tá bom? Em geral, as pessoas fazem com jornal, tá? É super indicado fazer com jornal, mas o papel, ele tem uma resistência muito boa, tá bom? Além disso, pessoal, eu fiz esse cone aí, esse cilindro aí que vocês estão vendo no vídeo de papelão, porque ele vai ser o pescoço do vaso, tá? Então o vaso ele vai ser redondo, ele vai afinando, e vai ser esse cano que eu coloquei ali de papelão, tá bom? Eu tô prendendo ele ali com fita durex, né? Uma fita durex grossa que eu tinha aqui, pode ser com qualquer uma. Eu acho que até a fita crepe dá certo, só tem que tomar cuidado para ela não sair na hora do processo que você tá fazendo a parte da colagem dos papéis, tá bom, gente? Aí eu coloquei cola, a cola que eu tinha aqui em casa, né? Essa cola eu vou passar ela no vaso, na bexiga, e vou colocando aquele papel que também já tava úmido de cola, tá? Eu vou colocando o papel aí e vou colocando cola e passando. Eu vou fazer isso, pessoal, durante para preencher todos os espaços aí da bexiga e do cone ali que eu fiz, né, do cilindro que eu fiz ali de papelão, tá? O objetivo disso, gente, é dar uma estrutura pro vaso, porque depois eu vou colocar uma massa de gesso ao redor, tá? Então eu preciso dessa estrutura, porque senão a bexiga, como ela é muito lisa, o gesso não vai parar e essa parte de papelão, o cilindro de papelão, também não vai suportar o gesso. Então eu tenho que fazer isso com cola, tá? Com esse papel. Isso vai dar uma estrutura, uma rigidez muito boa, uma sustentação para depois receber o gesso que é pesado, tá bom, gente? O vaso ele ficou bem grande, tá? É um vaso que eu usei mais ou menos 4 kg de gesso para fazer. Então é um vaso grande que ficou pesado, tá? Ficou muito bonito, mas é um vaso grande. Então ele tem que ter uma estrutura boa para aguentar esse gesso, tá? E o papel com cola, ele é excelente para isso, tá bom? Pode usar jornal se você tiver, que como eu não tinha aqui em casa, eu achei melhor fazer com o que eu tinha mesmo, e são folhas de cópia, tá? Cópia, xerox, folha de documento antigo. Então olha aí, pessoal, aqui eu já fiz toda a estrutura, ó. Ela não tá 100% seca, mas ela já secou o suficiente e eu achei interessante fazer assim mesmo, não tinha problema, ele já tava com estrutura, tá bom? Aqui, gente, eu tô mostrando pra vocês só como eu fiz o gesso, mas é bem simples, tá? Eu tô usando o primeiro quilo, 1 kg de gesso, tá? Nessa primeira parte, mas eu usei 4 kg no total, tá bom, gente? Ó, eu vou colocando gesso, vou colocando uma quantidade suficiente para ele ficar bem grosso, bem forte, porque eu vou precisar de uma camada bem grossa agora, que é a base do vaso. E essa base, ela tem que ser bem feita, ela tem que ser bem estruturada para depois não ter problema. Ela vai ter que sustentar todo o peso do gesso que o vaso vai receber, tá bom? Então veja, eu coloquei um pouco de gesso ali num plástico e coloquei a estrutura do vaso em cima, tá? Ó, como tá mostrando aí no vídeo, tá bom? Aí eu fiz o gesso e ele não solidificou, mas ele ficou bem grosso, ó, tá vendo? Ele tá com uma massa, quase uma massa corrida. E eu tô passando ali com a colher para criar essa estrutura bem rígida, ó, bem forte, tá? Porque essa parte é muito importante, que é a sustentação do vaso. Olha aí como que tá grossa essa massa, ó. Eu vou passando com a colher, eu vou subindo para gerar uma base ali de pelo menos uns 4 dedos assim, com uma camada bem grossa de gesso, ó. Veja que eu encho a colher do gesso e coloco como se fosse uma massa corrida, uma massa bem grossinha. Somente nessa parte vai ter que ser assim, tá, gente? Porque depois a gente vai colocar uma outra estrutura feita de tecido que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, a base já secou e agora eu vou jogar no redor do vaso todo, né? Eu vou colocar um gesso bem mais fino. Veja como que tá bem mais fino em relação à base, tá? Eu tô colocando ali com a colher uma camada bem fina. Essa camada não precisa ser tão grossa,
Porque daqui a pouco eu vou fazer eu vou colocar uma outra estrutura que são ataduras, tá? Ou tecido, pode ser algum tecido também. Daqui a pouquinho vai aparecer para vocês aí no vídeo. É importante fazer isso para que o vaso fique bem sólido, que ele fique bem forte, você consiga transportar o vaso em ambientes diferentes da sua casa sem nenhum problema. E para isso é necessário toda essa estrutura muito bem feita, tá, gente? Ó, eu tô alisando com a colher. Mas é uma camada relativamente simples, tá bom? Relativamente fina, tá bom? Não é muito gesso, que nem argamassa que nem tava, tá bom? Ó, nessa parte aí que liga a bexiga e o cilindro que eu fiz de papelão, veja que eu também tô passando gesso ali, é importante para unir essas duas partes, porque até para pegar o vaso depois, às vezes você pega ali pela parte de cima, pelo pescoço. Então ele tem que estar bem estruturado, tá bom? É uma camada de gesso, tá vendo? E agora eu vou colocar, pessoal, atadura. Eu comprei atadura, que é aquelas faixas, né? Que vende em farmácia. Tá? Ali tem bastante, mas eu não usei tudo aquilo, tá, gente? Eu usei mais ou menos uns 2 rolinhos só. E vejam que eu vou colocando, assim, a faixa, né? A atadura. E vou colocando gesso em cima. Então, ou seja, eu tô fazendo um esqueleto, né? Tô fazendo uma estrutura ali. E a faixa, ela é muito boa pra fazer estrutura. Ó, veja que eu enrolo no gesso, o gesso mesmo que tá com uma camada fina, olha como que ele tá resistente. E aí eu vou colocando o gesso em cima, ó. Eu ponho a atadura, vou mumificando o gesso, né? Eu vou enrolando assim no gesso e passando bastante gesso em cima, né? Vou colocando a atadura ao redor e passando bastante gesso. Isso dá uma super estrutura pro vaso. O vaso fica muito forte, ele ficou muito forte, tá, gente? Olha que legal. Gente, olhando assim, parece que vai dar tudo errado, que tá ficando feio, mas confia no processo, tá? O vaso fica muito bonito. Ele é um pouco complicado para fazer assim no início, né? Faz um pouco de sujeira, tem que passar bastante gesso, mas depois o efeito final fica muito bom, tá? Ó, aqui, gente, eu já passei bastante gesso, já está com as ataduras lá dentro, e agora eu tô alisando com a mão mesmo para tirar imperfeições, para deixar ele o mais lisinho possível, tá bom? Mas também sem muita preocupação, porque a minha ideia é fazer um vaso rústico, tá? Semelhante a uma moringa de água, semelhante a um vaso de barro, por exemplo. Então eu não tenho grandes preocupações em deixar ele super lisinho, tá? Ó, gente, aí ele já tá... coloquei ele para secar, tá bom? Ele já tá bem lisinho, tá bom? O que é muito importante, pessoal, você vai deixar pelo menos 10 dias secando na sombra, tá? O gesso precisa secar na sombra e realmente é isso, gente, tem que ser uns 10 dias, tá? Porque foram muito gesso. Por quê? Depois eu vou pegar esse vaso, ó, aí ele já tá seco, já passou os 10 dias. E eu vou passar 2 camadas de cola com água. Veja que eu coloquei cola tenaz num potinho com um pouquinho de água. E aí no vídeo eu tô mostrando apenas uma demão, mas eu passei 2 demão, tá, gente? É importante, é muito importante essa etapa para impermeabilizar o gesso, para depois ele receber a tinta, tá bom? Então, ó, eu tô passando aí com... eu comprei cola, cola tenaz mesmo, tá? Um potinho, e eu coloquei um pouco de água e tô passando no vaso, tá bom? Isso vai impermeabilizar o vaso, vai deixar ele bem legal, vai preservar o gesso, né? Porque depois eu vou passar a tinta. Eu vou passar a tinta PVA. E aí é muito importante ter. Se não fizer isso, gente, a tinta ela é muito absorvida muito rápida e ela descasca depois, tá bom? Aí já secou a cola, tá bom, gente? Eu tô só fazendo uns desenhos ali com lápis, porque o desenho que eu quero fazer é um vaso rústico, mas eu quero algumas partes bem coloridas, tá? Ó, isso que eu tô passando agora no vídeo é um gel envelhecedor, tá? É um gel envelhecedor marrom. Ele é muito bom de se trabalhar. Eu vou passar ele no vaso todo, menos naquelas regiões que eu quero que fique bem colorida, que eu vou usar outra tinta, tá? Eu vou deixar ela bem colorida. Esse gel envelhecedor que eu tô usando é da Acrylex. Ele é muito bom e ele vai dar um efeito realmente como se o vaso fosse um vaso de barro, né? Então eu achei muito legal, eu gostei muito do resultado final, tá bom? Mas você pode pintar com a cor que você quiser, com a sua referência. Eu tô fazendo essa referência, gente, porque eu vi um vaso no Pinterest e lá era um vaso que era bem marrom, assim, como se fosse realmente barro, e eu gostei bastante, tá?
Então vai passando aí, essa é a etapa mais gostosa da fabricação desse vaso, porque a parte da pintura é a parte mais terapêutica do vaso, tá? É uma parte mais leve, você vai brincando aí com as cores, tá bom? Olha que legal que fica depois que seca o gel envelhecedor, tá? Ó, ele dá um efeito bem rústico mesmo, tá bom? E agora, pessoal, eu vou começar a pintar as partes que eu deixei em branco com tinta colorida. E eu escolhi algumas cores aí, que são algumas cores que eu já tinha em casa. É uma cor só que eu precisei comprar. É um potinho de tinta PVA da Acrylex. Aqui na minha cidade eu paguei R$ 5,30 cada potinho, então não é tão caro, né? Mas se você já tiver na sua casa a tinta, usa a tinta que você tiver. O que é importante é fazer aquela base de cola primeiro no gesso, tá bom? Para depois receber esse tipo de tinta. Senão depois ele vai rachar, tá? Aí, pessoal, eu tô passando um tipo de amarelo, né? Um amarelo meio palha. E é como eu falei, eu vi essa combinação de cores no Pinterest, eu gostei bastante, tá bom? Olhando assim, nessa parte do vídeo, dá a impressão que tá ficando feio, né? Você fala, nossa, não tá dando muito certo. Mas confia no processo, tá, gente? Vai ficar muito bonito, tá bom? Esse verde aí foi o verde que eu precisei comprar porque eu não tinha, tá? Ele é um verde muito bonito e eu adoro a cor verde, né? Eu queria fazer mais partes verdes, mas mesmo aí ia ficar muito monocromático. Eu gostei dessa diferença de cores, aí achei que ficou bem legal. Porque a minha ideia era essa mesmo, era fazer um vaso assim com um efeito meio rústico, mas que tivesse um toque moderno, contemporâneo, né? Pra eu poder colocar na sala, poder colocar aqui em casa, tá? E, gente, fica muito bonito, fica incrível mesmo o efeito final, tá bom? Todo mundo que entra e vê esse vaso pergunta onde eu comprei, pergunta quem fez. Quando eu falo que fui eu que fiz, as pessoas ficam assim impressionadas, tá? Porque fica muito incrível, muito bonito. Ó, o vaso ficou bem grande, como vocês podem ver aí. Ele ficou mais ou menos uns 50 centímetros, 52, por aí, tá? Então ele ficou bem grande, bem bonito e fica bem vistoso, né? Se você põe na sala, põe aqui na minha casa, fica bem na entrada. Olha aí como que ficou, gente. Tá vendo? A combinação de cores. E aí, pra finalizar o toque, assim, bem moderno, gente, olha o que eu fiz, que legal que ficou. Eu passei tinta preta, um contorno de tinta preta, nas partes coloridas do vaso e fiz uns desenhos, assim, de cacto, uns desenhos de sol, sabe? Como se fosse algo, assim, do Nordeste, lembrando alguma coisa do Nordeste, como se fosse um vaso rústico, como se fosse uma moringa, né? Eu conheço como moringa, aquelas que você põe pra tomar água. Então eu queria que fosse algo bem assim, que remetesse alguma coisa rústica, mas também tivesse um toque bem moderno. E aí eu fiz esse contorno em preto que eu achei sensacional, gente. Vocês vão ver o resultado final aí do vaso. Fica muito lindo esse efeito aí, tá? Por isso que eu falei pra vocês, confia no processo que fica muito bonito. Olha aí, gente, aí eu vou fazer um cacto, ó, um desenho de cacto, só pra mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu fiz à mão livre mesmo, ó. Tá vendo? Sem grandes preocupações, porque o objetivo era também me divertir, era também espairecer um pouco, fazer o artesanato, então eu não queria nada muito assim regrado, sabe? Então, olha, eu coloquei aí meio que com a mão livre mesmo, fiz um cacto, um desenho de cacto, uns espinhos aí, e ficou muito legal, eu gostei demais do desenho que ficou, tá? Lembrou muito realmente essa questão assim, de uma terra mais árida. Aí meu gatinho, ele aparece no vídeo aí, gente. Gato, vocês sabem, né? Eles ficam curiosos, né? Eles veem que a gente tá fazendo alguma coisa, eles querem ficar perto pra compartilhar aí o momento, né? Ele ficou deitadinho ali, ó, enquanto eu fazia ali os desenhos, né? Que foi uma delícia realmente fazer esses desenhos aí. Olha que legal que ficou. Ficou uma espécie de pintura rupestre, né? Ficou algo antigo, mas com um toque de muita modernidade das cores. Eu gostei demais do efeito, gente. Olha que maravilha que ficou. Agora vai ter uma próxima etapa, gente, que é super importante também. Ó, eu levei o vaso ali pro meu quintal e eu vou passar nele um verniz acrílico, tá? É um verniz que ele é muito importante também passar depois que tiver a pintura seca. Porque aí no vídeo mesmo vocês conseguem perceber que teve uma mudança de tonalidade das cores mesmo. É por causa do verniz realmente, tá? Esse verniz ele é muito bom. Além dele proteger a pintura, proteger a peça, evitar a rachadura, ele vai proteger, ele vai dar uma vitalidade para as cores e é muito bonito, tá? É muito importante essa etapa, viu, gente? Realmente quem for fazer o vaso tem que passar esse verniz porque é muito bom.
e ele protege muito, né? O meu vaso vai ficar perto do tanque, então se espirrar água ali não vai ter tanto problema, tá? Porque ele vai estar hiper protegido por causa desse verniz ali. E olha o efeito final, gente, que bonito. Eu fiz uma guirlanda ali, tá vendo? Com pedras do próprio gesso e pintei também. Espero que vocês tenham gostado, gente. Olha que lindo, um abração, viu?